Agora, Brasília, o governo federal anuncia uma série de medidas emergenciais para ajudar o Rio Grande do Sul. O repórter André Anelli aqui conosco, acompanhou tudo de perto, traz para a gente os destaques, quais as principais ações que serão adotadas. Boa noite, bem-vindo, André. Obrigado, Thiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O governo federal vai antecipar o pagamento de programas sociais como Bolsa Família e Auxílio Gás nesse mês de maio. Essa medida é válida apenas para pessoas do Rio Grande do Sul que estão nesses locais afetados pelas enchentes. Outros benefícios exclusivos para os gaúchos, mas que têm como alvos os assalariados, são a antecipação do calendário de abono salarial para 705 mil trabalhadores com carteira assinada, a liberação de 2 parcelas adicionais do seguro-desemprego para quem já recebia antes da decretação de calamidade e a priorização da restituição do imposto de renda para moradores do Rio Grande do Sul. Segundo o governo, até junho, todos os lotes serão devolvidos para o estado. Para os municípios, o governo anunciou o aporte de 200 milhões de reais para que bancos públicos possam financiar projetos de reconstrução de infraestrutura e reequilíbrio econômico e a realização de operações de crédito com aval da União. Já para empresas, são diversas medidas, entre elas a liberação de 30 bilhões de reais em crédito a micro e pequenos empreendedores e 1 bilhão de reais para conceder descontos em juros de empréstimos feitos via Pronamp. O pacote de ações foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nós estamos fazendo um aporte de recursos a fundo perdido para a estruturação de projetos. Isso aqui tem o objetivo de atender tanto o Estado quanto os municípios. Nós estamos falando de pontes, nós estamos falando de viadutos, nós estamos falando de estradas, nós estamos falando de um conjunto de ativos logísticos, sobretudo, que vão exigir um escritório de projetos, para que nós tenhamos celeridade na contratação de obras. Bom, a gente retorna então a Brasília para falar sobre ajuda federal ao sul do país. A gente estava conversando com a repórter André Anelli, que agora complementa as informações. Você trazia agora há pouco a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. André Anelli. Pois é, Thiago, o ministro Fernando Haddad acabou se manifestando, então, defendendo medidas como a antecipação do pagamento do Bolsa Família, do Auxílio Gás e também da restituição do imposto de renda, além de crédito para reconstrução de infraestrutura e também de empresas. E logo depois o presidente Lula também acabou se manifestando. Ele participou do anúncio desse pacote de medidas, anúncio esse que foi realizado aqui no Palácio do Planalto, e defendeu também as ações, citando um caso, segundo ele, pessoal. O presidente disse que já enfrentou enchentes e tem conhecimento sobre o drama vivido pelas famílias gaúchas. Eu já sofri enchente de 1,5 metro dentro da minha casa, e quando a água vai embora, a desgraça é muito feia. A desgraça, você não tem noção do que é uma casa quando a água vai embora. Você não tem noção a quantidade de lama que fica, a quantidade de sanguessuga, a quantidade de bactérias, a quantidade de baratas mortas. É um negócio inferno. Esse discurso foi acompanhado por diversos ministros que têm feito reuniões periódicas de acompanhamento sobre a situação no Rio Grande do Sul. O presidente Lula afirmou que os ministros vão continuar trabalhando em torno do problema causado pelas enchentes, enquanto ele vai ao Nordeste para garantir água para a região. Lula apontou a diferença entre os compromissos como uma contradição do Brasil. A Casa Civil, o Ministério da Fazenda e outros ministérios vão ter que trabalhar muito nesse final de semana. Desculpem, eu vou viajar para Alagoas agora, porque essa é a contradição do Brasil. Eu estou indo para Alagoas para dar início de obra à construção de um canal do sertão que vai beneficiar dezenas de cidades alagoanas que vivem, sofrendo muito por conta da seca.
Então, essa contradição, nós vamos levar água para o lugar e estamos pedindo a Deus para a água do Rio Grande do Sul, embora logo para o Oceano Atlântico, para que a gente possa dar tranquilidade ao povo gaúcho. Ainda durante o discurso, Lula afirmou que o governo federal vai cavucar dinheiro onde estiver disponível para encontrar os recursos necessários para devolver a dignidade do povo do Rio Grande do Sul. Tiago. Andréa Nery de Brasília, até mais tarde, bom trabalho. Vou chamar os nossos comentaristas. Eu peço 2 comentários breves, porque daqui a pouco a gente vai entrevistar o prefeito de Canoas. Bom, Dora Kramer, boa noite para você. Parece tudo ainda muito parado, né? Porque o governo está se esforçando, tentando discutir soluções, medidas, mas a gente imagina quais serão as demandas, mas a situação no Sul ainda é caótica, ou seja, não se sabe ainda para quem direcionar recurso, o que deve ser feito na prática, não é isso? Boa noite. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Eu estava pensando exatamente isso, Tiago, porque o anúncio de dinheiro, o governo encontrar dinheiro, a gente olha isso, parece que está tudo resolvido. Não, mas quando a gente vê relatos como dos repórteres, relatos como Christian e Rafaela que vieram agora, a gente percebe que isso é só o comecinho, o difícil vem depois. Como reorganizar, como isso vai ficar tudo. Então, as pessoas, é muito importante esse trabalho de reportagem, de mostrar a realidade, né? Porque não é, às vezes a gente acha, então vamos liberar ali 50 bilhões. Tá ótimo, mas como é que vamos fazer com esse dinheiro? É um drama sem precedentes. É um drama humano. Cristiano Vilela, boa noite. Exatamente. Boa noite, Tiago, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, não basta anúncio. Essas medidas, elas têm que ser colocadas na prática e têm que ser colocadas de uma forma mais efetiva. Desses 50 bilhões, uma parte significativa, por exemplo, são de créditos num juro, num valor um pouco melhor para as pessoas jurídicas que sejam afetadas pelas enchentes. Mas, ora, nós vemos determinados setores, como o turismo, por exemplo, como o comércio de uma série de cidades, como a agricultura, que está, em alguns casos, perdendo tudo, perdendo toda a produção, perdendo todo o seu comércio, enfim. Eu vejo que é preciso muito mais do que juros subsidiados. Eu acho que ainda falta planejamento e falta uma execução rápida, porque agora a água baixando, esse processo de reconstrução se inicia e aí é importante o governo apresentar um norte para essa proposta de reconstrução.